vamos mergulhar numa história bem diferente. Pensa só, uma carta, escrita há quase 2000 anos, vinda de um lugar que a gente só consegue imaginar como desespero, uma cela de prisão. Só que o tema principal dela não é o sofrimento, não. É algo totalmente inesperado, a alegria. A gente está falando da Epístola aos Filipenses. E isso já começa nos jogando uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento, né? Será que é possível mesmo, de verdade, encontrar uma alegria genuína justo quando a vida parece estar no seu pior momento? Para a gente começar a entender essa ideia que parece tão contraditória, a gente precisa conhecer quem escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, e as circunstâncias, para dizer o mínimo, chocantes em que essa carta alegre nasceu. E aqui está o paradoxo que meio que explode a nossa cabeça. A gente está falando de uma carta que transborda alegria, mas que foi escrita por um homem acorrentado, esperando uma sentença que podia muito bem ser a de morte. E a alegria não é um detalhe, não. Ela é a mensagem central. Tem uma frase do C.S. Lewis que captura isso perfeitamente. A alegria é um assunto sério no céu. Ou seja, a alegria de que se fala em Filipenses não é aquela felicidade passageira, sabe? É um estado de espírito profundo, que existe apesar das circunstâncias, e não por causa delas. Tá, mas como se chega a essa alegria? A carta se revela não só como um texto antigo, mas como uma espécie de guia prático, quase um mapa do tesouro, mostrando o caminho. E o foco nesse tesouro é uma coisa impressionante. Pensa bem, numa carta super curta de só 4 capítulos, a palavra alegria e suas variações aparecem mais de 16 vezes. É quase uma obsessão, vinda do lugar mais improvável possível. Então é isso. A carta é basicamente um guia prático. Um mapa que não promete que não vai ter problema na vida, mas sim a presença de uma alegria que vai muito além das circunstâncias do momento. E esse mapa, ele nos coloca numa encruzilhada. Um conflito claro entre duas filosofias de vida que são totalmente opostas. O jeito do mundo de buscar felicidade e, bom, o caminho que Filipenses propõe. A carta basicamente coloca na nossa frente duas visões de mundo que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, está a lógica que a nossa cultura vive dizendo para a gente seguir. Do outro, uma perspectiva que vira essa lógica de cabeça para baixo. O primeiro contraste é o foco. A sabedoria do mundo diz, primeiro eu, depois os outros se der. Já Filipenses diz que a alegria de verdade, aquela que dura, vem de servir, de fazer o bem para os outros, mesmo que isso custe alguma coisa para a gente. O segundo contraste é sobre onde a gente busca a satisfação. Uma visão fala para a gente acumular, para satisfazer todos os nossos desejos. A outra, ela nos convida a nos esvaziar, a abrir mão do nosso ego, sabe, das nossas vontades, para poder receber um tesouro que o mundo simplesmente não pode dar. E aqui está a virada de chave, a mudança fundamental. A pergunta na nossa cabeça deixa de ser como eu saio desse sofrimento e passa a ser como um propósito maior pode ser encontrado dentro desse sofrimento. A perspectiva, ela muda tudo. Mas essa filosofia toda não nasceu do nada, num vácuo. Para a gente entender a profundidade dessa alegria, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a história dramática da cidade de Filipos e da primeira vez que o apóstolo Paulo foi preso. A jornada de Paulo até chegar em Filipos foi cheia de desvios. Ele foi impedido de ir para a Ásia, aí teve uma visão que o chamou para a Europa. Cada porta que se fechava, na verdade, estava levando ele direto para o seu destino, uma prisão em Filipos. E era ali que algo extraordinário ia acontecer. E o palco para essa história toda é Filipos, uma colônia romana super estratégica. Foi lá que a mensagem de Paulo bateu de frente com os interesses e o poder local, o que acabou gerando uma série de eventos que, no fim, deram origem à igreja daquela cidade. Dentro da prisão, depois de apanharem em público e com os pés presos, a reação de Paulo e Silas é simplesmente chocante. Eles começam a orar e a cantar. De repente, um terremoto sacode tudo, as portas se abrem, as correntes se soltam. O carcereiro apavorado acaba sendo salvo e se converte ali mesmo com toda a sua família. A igreja de Filipos nasceu no meio desse caos milagroso. E o interessante é que a carta não nos dá só respostas. Ela deixa quem a lê com algumas perguntas bem poderosas para a gente refletir e que continuam super atuais. A primeira pergunta nos faz olhar para dentro. Quando a gente serve aos outros, o coração transborda de alegria ou é só mais uma tarefa, uma obrigação a ser cumprida? Depois vem a pergunta mais simples e talvez a mais difícil de todas. Lá no fundo, será que eu sou realmente feliz? E essa aqui desafia a nossa constância. A alegria é uma marca da nossa jornada, algo que está sempre lá,
Ou é uma visita que só aparece de vez em quando, dependendo das circunstâncias? E para fechar, a pergunta que resume todo o paradoxo. A nossa alegria é condicional? Ela depende das coisas boas acontecerem? Ou será que existe algo mais profundo? Aquela alegria inabalável que foi descrita nessa carta vinda de uma cela de prisão.